Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 130 é Nosso Lar, o impressionante apelo feito pelo locutor, né, pelo apresentador de um canal vou usar de comunicação, de televisão, da colônia Moradia, situada nas zonas umbralinas. Então, André ficou pasmo com aquele apelo, porque ele não sabia que a Terra naquele momento encontrava-se em meio a uma Segunda Guerra Mundial. Porque André ele havia presenciado, participado, inclusive, de uma forma indireta, não direta, indireta, da Primeira Guerra Mundial. Pois quando ele morreu, desencarnou, né? Carlos Chagas desencarnou, porque nós sabemos que André Luiz é um pseudônimo, é um título, né? Um nome dado a Carlos Chagas. Então, Carlos Chagas, ele desencarnou em 1931. Pois 39, 40, 41, 42, né, 43, esse é o auge da Segunda Guerra Mundial. Ele não sabia que a Terra estava em guerra, aqui na Terra estava em guerra, a humanidade estava em guerra. Por isso, André diz assim: que diz? Indaguei aterrado. Pois continua ele: pois não bastou o sangue da última grande guerra? Última grande guerra seria a última grande guerra que ele tinha presenciado, era a Primeira Guerra Mundial. Então ele indaga de Lísias, né? Ele faz a interrogação. Lísias sorriu, fixando em mim os olhos brilhantes e profundos, como a lastimar em silêncio a gravidade da hora humana, a lastimar em silêncio a gravidade da hora humana. Pela primeira vez, um enfermeiro amigo não me respondeu. Seu mutismo, quer dizer, o seu silêncio, porque ficou mudo, ficou calado, ficou em silêncio. Ele não respondeu a André nada naquele instante. Seu mutismo constrangera-me, assombrava-me, sobretudo a imensidade dos serviços espirituais nos planos de vida nova a que me recolhera, pois havia cidades de espíritos generosos, suplicando socorro e cooperação. Apresentara-se a voz do locutor com entonação de verdadeiro SOS. Olha só. A sensibilidade de André nesse instante. Pois ele conseguiu, enquanto o locutor ali, né, interpelava, né, pedia ajuda, André, fixando nele os olhos,
Através da fisionomia, André conseguiu perceber, né, que a voz do locutor, com entonação de verdadeiro SOS, vira-lhe a fisionomia abatida. Vira-se a fisionomia do locutor abatida no espelho da televisão. Demonstrava ansiedade profunda nos olhos inquietos. O locutor, o apresentador, apresentava ansiedade profunda nos olhos inquietos. E a linguagem? Ouvira-lhe nitidamente o idioma português claro e correto. Julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Todas colônias se intercomunicassem pelas vibrações dos pensamentos, através das orações. Quantos milhões de seres sucumbiram na Segunda Guerra Mundial? Mas também quantos trilhões de seres no plano espiritual para receber esses bilhões que haviam sucumbido aqui. Pois Deus é Pai, Deus não desampara ninguém. Nós mesmos que nos desamparamos, ou desamparemos, né? Nós que nos desamparamos. Porque Deus não. Então veja bem, todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Havia ainda ali tão grande dificuldade no capítulo do intercâmbio? Identificando-me as perplexidades, Lísias esclareceu. Aí Lísias saiu do mutismo. Estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura, como se diz assim, André. Estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura, André. Tal como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos sem as barreiras idiomáticas, mas, de modo geral, não podemos prescindir da forma, no lato sentido da expressão. Nosso campo de lutas é imensurável. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, une-se à humanidade invisível do planeta, que integra muitos bilhões de criaturas. Está vendo só? Muitos milhões se integra a muitos bilhões de criaturas. Não seria, portanto, possível atingir as zonas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico? É impossível atingir as zonas, né, aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico.
Os patrimônios nacionais e linguísticos remanescem ainda aqui, condicionados a fronteiras psíquicas. Nos mais diversos setores de nossa atividade espiritual, existe elevado número de espíritos libertos de todas as limitações, mas insta considerar que a regra é sofrer-se dessas restrições. Nada enganará o princípio de sequência imperante nas leis evolutivas. Nada enganará. Nesse interim, interrompia-se a música, voltando o locutor. Olha só, eles intercalavam, né? De vez em quando voltava o locutor. Novamente, o locutor entra no ar e diz ele: emissora do posto 2, de Moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Nevoeiros pesados amontoam-se ao longo dos céus da Europa. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Há muitos benfeitores devotados, lutando com sacrifício em favor da concórdia internacional. Nos gabinetes políticos, alguns governos, no entanto, se encontram excessivamente centralizados, oferecendo escassas possibilidades à colaboração de natureza espiritual, sem órgãos de ponderação e conselho. Desapaixonado, caminham esses países para uma guerra de grandes proporções. Ó irmãos muito amados do núcleo superior, auxiliemos a preservação da tranquilidade humana, defendamos os séculos de experiência de numerosas pátrias mães da civilização ocidental. Que o Senhor nos abençoe. Calou-se o locutor e voltaram as cariciosas melodias. Então você observa que enquanto aquele aparelho mantido, ligado por lísias, na mesma frequência, em meio àquelas músicas, aquelas melodias clássicas, de vez em quando interrompia-se aquelas melodias e entrava no ar, ao vivo, o apelo do interlocutor, ou do locutor, né? Então veja bem, o período rogando assistência, amparo, harmonia aqui para a Terra, naquele período de guerra, onde as trevas presentes se faziam em meio à humanidade, sustentando aqueles no corpo físico, os quais eram delas.
porque sabemos que semelhante atrai semelhante. Guerras externas e internas, tudo proveniente do orgulho, do egoísmo, da avareza, da arrogância, da vaidade. Tudo. Quantos milhões ou bilhões ou trilhões de seres sucumbiram nestas guerras todas. E até hoje, muitas pessoas às vezes se preocupam com a Terceira Guerra Mundial. Será que vai haver realmente a Terceira Guerra Mundial? Pois tivemos a Primeira, a Segunda. Será que vai haver a Terceira Guerra Mundial? Eu digo para você que não vai haver, não. Nós já nos encontramos em meio à Terceira Guerra Mundial. Que isso, Luiz? Você está louco. Às vezes é porque as pessoas não conseguem raciocinar. Nós nos encontramos em meio à Terceira Guerra Mundial moral. Guerra moral. É preciso entender que todas as guerras externas são reflexos das nossas guerras, dos nossos conflitos internos. Quantos milhões de pessoas com depressão, angústia, melancolia? Quantos bilhões de pessoas desempregadas, morrendo de fome? Quantos milhões de pessoas fisicamente doentes, com câncer e tudo quanto é doença. Onde tiveram a causa essas enfermidades? Dentro para fora. Então, todas as guerras externas são reflexos das guerras internas que trazemos. Não existe uma pessoa na face da terra que pode bater no peito e dizer: eu não possuo nenhum tipo de transtorno. Todos nós estamos doentes aqui na Terra. Vamos dizer, 8 bilhões de seres humanos na Terra doentes. Generalizando, Luiz, generalizando tudo. Estamos doentes por excesso de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de ciúme, de avareza, de fantasia, de ilusão, orgulho, egoísmo, egocentrismo. Estas são as piores doenças que trazemos. Estas são as verdadeiras guerras que trazemos em nós. Nós nos adoecemos fisicamente graças a todas essas enfermidades morais que trazemos. Pois é sabido que uma simples gripe que nós
contraímos. Ela é oriunda de um desequilíbrio psíquico, de um desequilíbrio emocional, de um desequilíbrio psicológico. Pois você observa a pessoa transtornada, a pessoa obsidiada, a pessoa emocionalmente desestruturada, psicologicamente, emocionalmente, ela se enferma mais. Por que ela se enferma mais? Porque ela encontra com o teu sistema imunológico espiritual baixo. E nós sabemos que o equilíbrio espiritual, a imunologia espiritual, que equilibra a imunologia do nosso corpo físico. Pois é sabido que mente sã, corpo são, mente enferma, corpo enfermo. Estamos doentes. Estamos doentes. Estamos enfermos. Enfermos da alma. Enfermos por termos transgredido e ainda por transgredirmos as leis do Criador, por desrespeitar o próximo, por não amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nós estamos doentes, mas nós não somos doentes. Estamos. Estar é uma coisa, ser é outra coisa. Nós que nos enfermamos devido às nossas imprudências. E quanto mais nos enfermamos, parece que apreciamos esse estado, né? Gostamos da enfermidade. Porque mal saímos de uma gripe e já partimos para a cerveja, para o cigarro, para a fofoca, para as acusações, apontando defeito de um, apontando defeito de outro, julgando um, julgando o outro. Esses dias atrás, eu me encontrava num consultório médico, né? À espera da minha vez, e chega uma senhora, eu só não posso dizer nome, gente, e chega uma senhora, e nesse consultório médico, na recepção do consultório médico, 2 consultórios e uma só recepção. Um neurologista, para tratar do doido aqui, e um outro cardiologista. E sei que chega uma senhora para ser tratada pelo cardiologista, porque por doido aqui é o do neurologista. É por causa do tremor parkinsiano que eu tô com ele. Graças a Deus que eu tô com esse probleminha. Isso aqui é uma bênção. Tem feito eu rezar 24 horas e vigiar e policiar a minha moral. É uma bênção. Os médicos estão querendo eliminar esse tremor parkinsiano aqui. Esse povo é os ignorantes. Uma bênção dessa aqui para mim lapidar, e eles estão querendo me curar. De fora, por lado de fora. Falei, doutor, o senhor tem que me curar por lá de dentro, me dá um remédio. Ele falou, mas ele me descascou, né? Perdão do termo. Ele falou, mas você já tem conhecimento do evangelho, não tem? O evangelho cura por dentro. E o medicamento cura por fora. Ah, meus parabéns, doutor. Mas vamos lá. Essa senhora chega e
A gente não gosta muito de ouvir fofoca dos outros, né? E eu me liguei no papo dela com a secretária. E ela dizendo para a secretária: olha, eu estou até com medo de falar com o doutor fulano de tal, cardiologista. Ah, mas por que, minha amiga? A recepcionista dizia. Por quê? Ah, porque eu consultei o Google, uns termos aqui, parece que o meu coração está pifando. Olha os termos. Mas eu estou dizendo o que a mulher disse lá, dizia lá. E papo vai, papo vem. De repente, essa mulher olha para o televisor que havia ali na sala, ligado, e estava passando a reportagem lá, né? Comentários a respeito da política do Brasil. Eu não me envolvo com isso, pois muitas pessoas que me conhecem sabem que o meu presidente é Deus. O meu vice-presidente é Jesus. E os meus ministros, aqueles que eu procuro seguir, é o professor Eurico Barçanufo e Bezerra de Menezes. Esses são os meus ministros. E o resto de governador, prefeito, vereadores, tudo, é a minha consciência. Eu procuro hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Mas essa mulher, de repente, ela para de conversar com a secretária e mira os olhos no televisor e começa a blasfemar alto. Mas ela pronunciou tantos termos que eu não tenho coragem de repetir nenhum termo que ela disse aqui. Por respeito a você, telespectador. Mas ela xingava tanto, mas tanto, que estava até me incomodando. Eu que queria ouvir as fofocas, eu já estava ficando incomodado com o comportamento dessa mulher. Porque ela ignorou a presença de umas 15 pessoas na sala de recepção e passou a olhar no televisor e começou a xingar em voz alta, conforme você está me ouvindo aqui. Termos horrorosos a respeito da política do Brasil. A Ivó, que está aqui do meu lado, foi meu filho, em vez de ficar preocupado com a nossa irmã, ore pela nossa irmã. Esse é o motivo pelo qual ela está aqui nessa clínica. Quem está aqui nessa clínica, meu filho? Quais são os seres que estão aqui nessa clínica? Os seres doentes. A nossa irmã é uma doente da alma, que reflete no corpo físico. Ela, de fato, está com seríssimas complicações no coração, proveniente de mágoa, ódio, revolta, sentimentos depreciativos, sentimentos negativos, mágoa, revolta, enfim, ódio, rancor. Ela tem hora que ela tem vontade de explodir o mundo, acabar com tudo. Então, é uma nossa irmã, meu filho, digna de dó. Vamos orar por ela. Por isso que ela vai passar, né? Está passando pelo cardiologista e tudo mais. Mas o caso dela é muito grave. Então, é aquele caso, né, gente? Quem planta, colhe. Nós não temos nada que nos meter com política, com justiça aqui da terra. Devemos, sim, reivindicar os nossos direitos com amor, dentro da ordem. E tendo em mente que
todo aquele que abusa do poder responde à própria consciência. E todo aquele que blasfema contra o outro e acusa o outro e fala mal do outro, responde também. Então, se eu sei que eu respondo um dia pelos meus julgamentos, eu vou julgar? De jeito nenhum. Eu vou me calar, eu vou orar, porque pode ter certeza que se fôssemos santo, que não existe, se fôssemos espíritos puros, não estaríamos enfrentando o que nós estamos enfrentando aqui na Terra, que se chama lei de causa e efeito, ação e reação, plantadas, criadas por nós mesmos em existências passadas e nessa existência também. Vamos para o próximo vídeo, próximo dia, sequência a esse assunto maravilhoso que é o impressionante apelo da colônia Moradia.